Bom dia, caros colegas do mestrado profissional em História e Cultura das Populações Amazônicas, da UFT. Bom dia, professora doutora Marina, professora da disciplina de História Ambiental. Nós vamos falar hoje sobre impactos das hidrelétricas na Amazônia e tomada de decisão, especialmente sobre a hidrelétrica de Belo Monte. Creio que a maioria já sabe, mas é bom a gente colocar que a Amazônia é uma floresta que ocupa praticamente toda a região norte do Brasil, especialmente aqui os estados de Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Roraima, Rondônia. Temos a Amazônia Legal aqui em Tocantins também, e parte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Então o clima na Amazônia ele é predominantemente equatorial, devido à sua proximidade com a linha do Equador, e também ocupa aí cerca de 40% do território brasileiro, além de algumas partes aí dos territórios da Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Então aí é o coração, de certo modo, o coração do Brasil, Por isso que atualmente nós temos tido aí vários embates em torno da floresta amazônica, na sua preservação, em torno das queimadas, enfim, de vários acontecimentos, que tem colocado em xeque aí a vida desse lugar tão maravilhoso que nós temos no Brasil. E até mesmo outros países estão, como vocês sabem, aí entrando na discussão da região amazônica. Tá. Então aí quando a gente vai falar das usinas hidrelétricas na Amazônia, o Philip, Burnside, ele é um americano, de Michigan, e ele ganhou algumas bolsas para estudar impactos ambientais, que é a sua área, estudar na Amazônia, e ele fez algumas pesquisas em relação aos impactos das hidrelétricas, na região amazônica. Aqui eu vou citar algumas usinas, as usinas que ele lista no seu trabalho, presentes na Amazônia, Então aí tem a Coaraci Nunes, de 1975, no rio Araguari, no Amapá, Curuaúna, em 1977, no rio Curuaúna, a 70 km de Santarém. Tucuruí, que está no rio Tocantins, foi feito em 1984, Está no rio Tocantins, lá no estado do Pará. Usina hidrelétrica de Balbina, de 1987, está em Mato Grosso, nos municípios de Chapada dos Guimarães e Brasilândia. Usina hidrelétrica Samuel, de 1988, ela está aí no rio Jamari, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia. A UHE Lajeado, que você já conhece aqui no rio Tocantins, entre Miracema e Lajeado. Peixe Angical, foi finalizado em 2006, que está no município de Peixe, também no rio Tocantins. O HE São Salvador foi finalizado em 2008, está no município de Paranã, entre Paranã e São Salvador do Tocantins. Giral, 2013, está no rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia. Usina hidrelétrica Santo Antônio do Rio Jari, 2014, está no município de Laranjal do Jari, no Amapá, também pega parte do Pará. A usina hidrelétrica de Telespires, de 2014, no rio Telespires, pega parte do Pará e Mato Grosso. Usina hidrelétrica de Belo Monte, de 2015, que está no rio Xingu, Pará. Ela atinge principalmente o município de Altamira, no Pará, que é a que a gente está focando aqui hoje. E também a usina hidrelétrica de São Manuel, de 2017, está no rio Telespires, no Mato Grosso, pega parte do Pará também. E a usina hidrelétrica de Sinop, Mato Grosso, está no rio Telespires e está localizados nos municípios de Cláudia e Itaúbas, no Mato Grosso. Essas são as usinas, que elas estão presentes na região amazônica. Então elas atingem populações, ribeirinhas, populações indígenas, principalmente, porque aí a gente vai relembrar desses comentários que a gente fez agora, das exposições da professora, em relação à memória e territorialidade, porque aí vai atingir as terras dos indígenas, e essa questão da memória e da territorialidade, o deslocamento das pessoas, vai causar muitos impactos na vida, na cultura dessas pessoas, Quando você muda o indígena do seu lugar,
né? Você está mudando toda a sua vida. Ele está perdendo toda aquela relação com o ambiente que ele estava inserido. E aí o Philip, né, Forsyth, ele vai, pode passar aí, André. Ele vai falar lá dos impactos, né, ambientais das barragens na Amazônia. E o que são esses impactos? Ele diz que esses impactos, eles eliminam os ecossistemas ripários. São os ecossistemas que existem à margem dos rios, né? As florestas, né? São os animais que estão ali à margem, né? Muda a vida dos peixes, né? O pH da água vai mudar. Então, enfim, proporciona a proliferação de umas espécies em detrimento de outras. Enfim, são vários os impactos. E aí tem uma parte que ele coloca que desde 2004 o Brasil ele considera grandes, né, como grandes as barragens com capacidade instalada de pelo menos 30 megawatts. Então assim, antes de 2004 as barragens consideradas grandes eram de 10 megawatts. Então aí de 2004 para cá são de 30. Isso abre uma brecha grande para que empresas tomem grandes empreendimentos, né? Eles construam as pequenas centrais hidrelétricas, né, as CPH, né, não passem pelos processos rigorosos da legislação federal. Por quê? Porque a legislação federal ela só considera todos aqueles estudos de impactos quando é uma grande barragem. Então eles deixam de construir as de 30 e vão construindo as de 10, né, passando somente pela legislação estadual, onde abre muitas brechas, onde tem várias negociações, assim como o colega aí colocou, né? Então no âmbito do estado sempre tem várias negociações em que as empresas elas conseguem realmente finalizar a sua obra. Então as obras, a gente quando vai falar aqui da tomada de decisão, que tomada de decisão é essa, né? Então são realmente o momento em que a decisão é tomada de fazer ou não a usina hidrelétrica. Então quem toma a decisão não são os ribeirinhos que estão ali à margem, não são as pessoas que estão no seu território, mas sim grandes empresas, né? Juntamente a Eletrobras, a Casa Civil, o governo federal, enfim, as empresas que estão interessadas na obra, certo? Então, quando ele fala de deslocação, né? Pode passar, deslocar as populações humanas, né? Por exemplo, lá em Tucuruí, né, só na usina de Tucuruí foram deslocadas 23 mil pessoas. Nessa usina de Belo Monte, que nós estamos nos referindo, foram 30 mil pessoas deslocadas. Então, quando as pessoas são deslocadas, a empresa, de certo modo, pela legislação, ela é obrigada a fazer um assentamento. Então, esses assentamentos eles têm vários problemas, né? Problemas de saúde, de infraestrutura, problema de saneamento básico, né? Enfim, tem problema da violência, de assaltos, assassinatos, brigas, enfim. São vários os problemas, né, que estão ligados a esses assentamentos, só o fato de deslocar as famílias do seu lugar de origem. Então tem vários impactos. Quando se fala da decisão, né, essa decisão de construir a usina hidrelétrica, ela é tomada por instituições como Centros Elétricos do Brasil, que é a Eletrobras, né, BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico do Brasil, que é o principal hoje, né, principal financiador dos grandes empreendimentos das usinas hidrelétricas, assim como o colega Wendeando colocou, né, principalmente das empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil. Se você for olhar aí a Engie, né, a Furnas, não são várias empresas com capital estrangeiro aqui no Brasil, né, gerando energia. Por exemplo, tem usina que é capaz de produzir uma energia para uma cidade de 4 milhões de habitantes, né? Por exemplo, a de Tucuruí, a de Canabrava, a de Serra da Mesa, né? São usinas que têm uma grande capacidade. E o grande ponto, o ponto-chave que eu sempre pergunto, que eu sempre questiono, é por que a energia no Brasil é tão cara, por que a energia no Tocantins é tão cara. Então esse é o ponto que eu coloco. Então a decisão, gente, de construir, ela já é tomada por essas empresas. E quando a gente olha, quando vocês quando a gente analisa e estuda sobre esses assuntos, né, eu estou estudando agora para minha dissertação sobre esse assunto. Então só no Rio Tocantins nós temos sete usinas hidrelétricas, começando lá da ponta, lá, né, do início lá em Goiás, que é a Serra da Mesa, depois Canabrava, São Salvador, Peixe Angical, né, Lajeado, Tucuruí, né, então são várias usinas no Tocantins.
Então, gente, e como são feitas alguns processos para a construção, por exemplo, as audiências públicas. Esses processos a gente percebe que eles são feitos apenas para seguir uma legislação, porque o que o autor coloca, né? Então a decisão ela já foi tomada de ser realizada o empreendimento. Então a decisão de construir a barragem já foi tomada no sentido real em oposição a um sentido legal. Então esse é o ponto-chave, né, que o autor coloca em relação a esses impactos. São vários, né, os impactos que nós temos das pessoas atingidas, né, pelas barragens, desde da vida no seu habitat natural, né, a mudança da pesca, populações ribeirinhas que viviam da pesca já não pescam mais, algumas espécies de peixes que os povos indígenas ou outras populações, né, que moram à margem do rio pegavam essas espécies, já não pegam mais certas espécies de peixes, né? Por exemplo, tem uma fala do Xerente, né, na minha pesquisa, né, de uma entrevista que foi realizada em 2016 pela Silvia Setúbal, que ele diz que as espécies como de pacu, por exemplo, né, esses peixes pequenos de água rasa, né, eles não são pegados mais no lago, né? Tem uma grande dificuldade de encontrar essas espécies pequenas, porque eles não se adaptam, né, ao pH da hidrelétrica e dessa água parada. Enfim, são várias as questões, né, que impactam a sociedade ribeirinha e os povos indígenas.